Olá pessoal, eu sou Leandro Machado e hoje nós vamos discutir aqui nesse vídeo um conteúdo bem interessante. É um tema que tem sido amplamente discutido em âmbito nacional, que é sobre o projeto de lei 6299 ou o PL 6299, que trata justamente da regulamentação de tudo o que está relacionado ao uso de defensivos agrícolas. E para conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema, nós temos um convidado especial. Ele é o Caio Carbonari, professor da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Ele é formado em agronomia, PhD em proteção de cultivos pela Unesp, com pós-doutorado na instituição e também nos Estados Unidos em pesquisa de utilização de produtos naturais. E fiquei sabendo que ainda dá tempo dele dar aulas ainda na Unesp. Caio, muito obrigado pela tua presença, bem-vindo. Leandro, eu que agradeço o convite, fico muito feliz em bater esse papo aqui com você. Dá tempo de dar bastante aula ainda na Unesp e fico muito feliz em poder colaborar, né, na instituição com as aulas. Caio, obrigado. Bom, falávamos um pouquinho antes dessa gravação sobre o tema do PL 6299, que está aí em grandes discussões, né, em âmbito nacional, até porque está em tramitação, né? Mas eu queria saber muito, na tua opinião, assim, o que muda para a indústria e para a população com o PL 6299? Bom, primeiro é importante destacar que a lei atual que regulamenta o uso de defensivos, de agrotóxicos no Brasil, é de 1989. Portanto, ela está completando 3 décadas e nós podemos dizer que ela está bastante ultrapassada do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico. É inegável que nas últimas 3 décadas nós tivemos uma revolução científica, nós tivemos atualização dos sistemas regulatórios no mundo todo e o Brasil está ficando para trás em relação a isso. Apesar de nós termos bons indicadores hoje sobre o uso seguro de defensivos agrícolas no Brasil, essa defasagem na nossa atual lei, né, e consequentemente no nosso sistema regulatório, ela acaba penalizando em alguns aspectos, principalmente o acesso às tecnologias que são mais modernas, que de maneira geral, né, implicam em um decréscimo no risco, né, quando nós estamos falando do uso de defensivos agrícolas. Então, não faz muito sentido, né, nós mantermos uma legislação desatualizada que tem exatamente dificultado o acesso às tecnologias mais modernas e mais seguras. Para você ter uma ideia, o nosso sistema regulatório ele é fundamentado na análise no princípio da precaução, né, análise fundamentada em perigo exclusivamente. E a proposta nova do PL 6299 passa a fundamentar a análise na análise de risco, que é o sistema hoje mais adotado no mundo todo. Nesse ponto, então, onde é que a gente consegue inserir inovação? Ela está dentro desse contexto do PL 6299? E o que isso impacta quando a gente pensa na agricultura, quando ela sendo um pouco mais segura, produtiva e sustentável? Qual é o contexto que se insere inovação aí? Na verdade, inovação é fundamental, né? A agricultura brasileira tem conseguido um feito memorável, que é um incremento contínuo de produtividade graças à inovação. Inovação nos nossos sistemas de produção, inovação nos próprios sistemas de manejo fitossanitário e as inovações em produtos, né, da indústria de defensivos agrícolas, ela também é extremamente importante. Para você ter uma ideia, se nós compararmos a dose média dos produtos liberados, né, registrados e comercializados a partir do ano 2000 no Brasil, e nós compararmos com os produtos que ainda estão em uso, mas que foram desenvolvidos lá na década de 70, a dose média é 12% do que eram os produtos lá no passado. Isso mostra claramente que a indústria de defensivos evoluiu muito, que a ciência dos defensivos evoluiu muito, que a gente consegue ter hoje produtos mais específicos, mais eficientes, de menor risco. E os indicadores de risco acompanham exatamente essa mesma tendência, até porque dose, a quantidade, é um dos fatores relacionados com o próprio risco, com a própria exposição. E, Caio, para a gente fechar assim, indo direto ao ponto, o Brasil é realmente o maior consumidor de, como se diz aí, agrotóxicos ou defensivos agrícolas? Não, não é. Na verdade, esse é um mito que se criou no Brasil, né, que acaba sendo continuamente propagado, mas que é absolutamente inverídico, né? Na verdade, esse é um mito que foi construído a partir de dados de comercialização de defensivos,
Então você pega, a partir de uma consultoria internacional, né, um gráfico que acaba circulando bastante, o Brasil realmente ele aparece, ele figura na primeira posição em termos de consumo absoluto em dólar, né, mercado de defensivos. Só que esse número absoluto ele é pouco relevante para nós avaliarmos de fato uso e riscos de defensivos no Brasil. Para você ter uma ideia, é mais ou menos o mesmo que eu pegar e comparar o número de acidentes de trânsito na minha cidade, que é Botucatu, e tem 150 mil habitantes, com a cidade de São Paulo, que tem 13 milhões de habitantes. O número absoluto ele não vai dizer muita coisa. A hora que eu normalizo isso, eu pego esse dado absoluto e divido pela área agrícola dos diferentes países, usando esse mesmo referencial dos 20 maiores mercados defensivos agrícolas, o Brasil aparece na 7ª posição. Se nós dividirmos pela produção agrícola brasileira, ele vai para a 13ª posição. Então ele está numa situação relativamente confortável. Vale a pena ainda destacar um ponto, né? Se nós pegarmos a maioria dos países que estão à nossa frente, produz predominantemente em ambiente de clima temperado, e o Brasil produz predominantemente em clima tropical. O clima tropical nos ajuda, permite fazer 2, 3 safras na mesma área no mesmo ano, mas do ponto de vista de manejo fitossanitário, a gente paga um preço por isso, porque nós não temos um inverno rigoroso que quebra o ciclo da praga, da doença, da planta daninha. Então, os nossos desafios em termos de manejo fitossanitário é maior do que a maioria dos outros países importantes agrícolas no mundo, e ainda assim nós usamos, de maneira geral, menos produtos do que a maioria dos nossos principais concorrentes. Legal. Caio, muito obrigado então por ter aceitado o nosso convite, é isso, e convidamos vocês também que curtam e compartilhem esse conteúdo com as suas redes, para a gente ajudar de fato a disseminar um conteúdo que é bacana, informacional e que está na palma da mão. Muito obrigado. BASF. We create chemistry.